Muito bom dia a todos. É uma honra, um grande privilégio estar aqui com todos vocês, discutindo sobre tema dos mais relevantes no contexto atual, aqui para nós brasileiros, mas também eu tenho a impressão de que nos outros países da América Latina, que diz respeito à segurança jurídica, como disse o doutor Alexandre. É um privilégio também poder estar aqui conversando sobre esse tema tão complexo com meus colegas doutor Alexandre Ambrósio e também o doutor Olavo de Oliveira Neto. É um prazer. Eu preparei um pequeno roteiro, que na verdade não é um roteiro da matéria que eu vou apresentar propriamente, mas tem a ver com dispositivos legais que são novidade, por assim dizer, no contexto normativo brasileiro, que foram inseridos no novo Código de Processo Civil. Os brasileiros aqui presentes certamente sabem disso, talvez os nossos colegas latino-americanos tenham tido notícia também disso. No Brasil, nós vivemos sob um novo Código de Processo Civil em vigor desde março deste ano de 2016. Tem sido um grande desafio para nós, advogados, juízes, promotores de justiça, brasileiros, enfrentar esse tema oriundo desse novo Código de Processo Civil. Nós sabemos que em outros países, eu tenho acompanhado esses debates também, outros países da América Latina tem havido discussões sobre reformas legislativas e, de certo modo, talvez a experiência brasileira possa contribuir, os erros e acertos que temos experimentado aqui no Brasil possam, de alguma maneira, contribuir para os debates nos países de origem dos colegas aqui presentes, quando voltarem para os seus países. O primeiro ponto, eu vou fazer a minha exposição em aproximadamente 20 minutos, essa primeira parte, para depois partirmos para o debate. Eu separei 5 aspectos para destacar ao longo dessa minha participação aqui monocrática. A primeira é a seguinte: em que contexto se insere o novo Código de Processo Civil na evolução do direito brasileiro? Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil brasileiro, ele deve ser compreendido à luz da Constituição brasileira. Esse é um sentimento, é uma sensação que nós aqui no Brasil, os juristas em geral, têm experimentado, cada vez mais interpretar as leis processuais, assim como outras leis, sob o ponto de vista do direito constitucional. E aqui, muitos colegas, inclusive, gostam de falar, quando tratam dessa matéria, em modelo constitucional do processo. Então, nós devemos compreender o novo Código de Processo Civil como parte de um esforço no sentido de obter aquilo que a nossa Constituição preconiza a partir de seu artigo 1º, que é a realização de um Estado constitucional, democrático e de direito. Quando nós falamos em segurança jurídica, nós estamos falando também de uma das preocupações do Estado de Direito, porque, afinal, sem previsibilidade e sem estabilidade das orientações oriundas dos tribunais, nós não temos segurança jurídica. Nessa primeira parte, eu gostaria de destacar aos senhores 2 pontos. O primeiro é o aumento da participação do Poder Judiciário, dos órgãos judiciais, na construção da solução jurídica. Isso é sensível e já chamou a atenção disso o doutor Alexandre no começo de sua fala. E um outro ponto que é objeto de nossa preocupação, que é no processo que se define o sentido da norma jurídica. Isso se deve, segundo o meu modo de pensar, a 3 fatores, em primeiro lugar. A sociedade, em todos os países a gente tem notado isso, a sociedade tem se modificado muito rapidamente e os problemas sociais e econômicos são cada vez mais complexos. Tudo muda muito rapidamente, seja no âmbito contratual, seja no âmbito econômico, seja no âmbito do direito de propriedade, por exemplo. E, além disso, as estruturas jurídicas são cada vez mais peculiares, têm que cada vez mais se ajustar às necessidades de um caso concreto. Isso tem feito com que o direito positivo, ou aquilo que a gente chama de direito substantivo ou direito material, como, por exemplo, as leis civis, elas se tornem cada vez menos capazes de resolver os problemas tal como eles se apresentam no contexto social. Intencionalmente ou não, o legislador, diante desse contexto social e econômico, desse influxo social e econômico, o legislador vem concebendo cada vez mais textos que a gente chama de textos com conteúdo vago ou indeterminado, cláusulas gerais,
E tem havido também, a gente conversava um pouco antes da nossa participação aqui, tem havido cada vez mais a preocupação no direito brasileiro com os princípios jurídicos, sobretudo a partir de uma leitura da nossa Constituição Federal. Costuma-se dizer que a Constituição Federal brasileira é uma Constituição Federal principiológica, assentada em princípios. Um exemplo que eu gosto de citar disso que eu estou falando aqui, está na Lei de Recuperação Judicial Brasileira, artigo 47, que diz que é função da recuperação judicial da empresa a preservação da função social da empresa. Então, os juízes, quando deliberam, quando decidem sobre pedidos de recuperação judicial, eles analisam se aquela demanda ajusta-se à função social da empresa. Ora, a expressão função social da empresa é uma cláusula geral. O que é o sentido de função social da empresa? A gente vai definir isso ao longo do processo. Então, percebam que, nesse contexto, a atividade desenvolvida pelo órgão jurisdicional, né, para a qual devem contribuir as partes, muda de patamar. O juiz deixa de ser, no contexto como antes a gente havia estudado e aprendido, sobretudo aqui entre nós brasileiros, o juiz deixa de ser apenas aquele que revela o que está escrito nas leis, né? O juiz passa a contribuir com a construção da solução jurídica no processo. E as partes são também sujeitos que devem participar ativamente desse procedimento, né? É nesse contexto que nós cada vez mais nos preocupamos com o modo como a jurisprudência revela o sentido das leis, né? Então, o que é a função social da empresa, por exemplo, como me referi há pouco? A lei não diz. Para saber o que é a função social da empresa, eu vou buscar a solução na jurisprudência. Então, a jurisprudência, nos últimos anos, vem se tornando, eu não diria fonte do direito propriamente, mas sem dúvida alguma revela para nós o sentido da norma jurídica. O novo Código de Processo Civil se preocupa com esses influxos. O artigo 926 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, ele estabelece que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E esse é o primeiro ponto. O novo Código de Processo Civil se preocupa com esse valor jurídico que decorre da nossa Constituição, que decorre da ideia de Estado de Direito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu considero relevante, sobretudo por conta, inclusive, do título de nossa exposição, diz respeito ao sentido de precedente, de jurisprudência e de enunciado de súmula. As súmulas são uma estrutura bem peculiar do direito brasileiro, que tem figuras parecidas no direito comparado, mas têm sido utilizadas entre nós já há muito tempo, com algum sucesso, né? O que significa isso? E por que eu estou falando disso? Porque o novo Código de Processo Civil, em alguns dispositivos, esses dispositivos fazem referência a essas três figuras, dando a elas tratamento ligeiramente diferente, ligeiramente distinto. Então, por exemplo, o artigo 489 estabelece que a sentença, né, a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, mas isso vale também para acórdãos proferidos pelos tribunais, né, não serão consideradas fundamentadas essas decisões que se limitem a invocar precedente ou enunciado de súmula, por exemplo, né? Ou seja, não basta simplesmente citar um precedente oriundo de um tribunal ou uma orientação sumulada pelo tribunal ao proferir a decisão. Alguns norte-americanos gostam de falar dessa vedação e usam uma expressão de proibição de confirmation bias, né? Lá na Espanha, o pessoal gosta de falar de resgos cognitivos, né? Ou seja, aquela tendência que nós temos de simplesmente reproduzir algo que foi feito pelo tribunal e aplicar ao nosso caso concreto aqui. E o inciso 6º desse mesmo dispositivo diz que os juízes de primeiro grau e assim também os tribunais não podem deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Notem que, se de alguma maneira, a partir desse dispositivo, nós já começamos a dar um caráter vinculativo a essa atividade que é decorrente da produção dos tribunais. Sejam enunciados de súmula, sejam precedentes, sejam a própria jurisprudência. Um outro artigo que faz referência a esses fenômenos, eu vou citar apenas alguns a título exemplificativo, é o 927, que estabelece que
os juízes e tribunais observarão essa atividade oriunda dos tribunais, a partir dos tribunais superiores, chegando a tribunais locais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ou tribunais regionais federais que temos aqui no Brasil. Eu destaco para com os colegas essa figura referida no inciso 3º, que ganha uma dimensão muito importante no contexto do novo Código de Processo Civil, que são os acórdãos oriundos de incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas ou em julgamento de recursos extraordinário especial repetitivos. Não é possível nós aprofundarmos tanto aqui um paralelo entre o que acontece no direito brasileiro, que é um direito que tem raiz no civil law, como disse o professor Alexandre, com aquilo que sucede em países de common law, né? Os precedentes em sistema de common law, eles não são, digamos assim, eles não se autoproclamam precedentes. O direito brasileiro, ele emprestou essa ideia de respeito aos precedentes, que é muito presente, muito firme, muito importante em países de common law, mas aqui no Brasil criou procedimentos vocacionados à construção de precedentes. Então, o incidente de assunção de competência, por exemplo, o julgamento de recursos extraordinários especiais repetitivos, algo que já existia no contexto do Código Revogado, mas ganhou um reforço no novo Código de Processo Civil. E assim também o incidente de resolução de demandas repetitivas são procedimentos vocacionados à criação de precedentes. Mas eu costumo dizer que esses são precedentes apenas em sentido formal, porque assim como sucede no direito norte-americano, por exemplo, e assim também em alguma medida, ou talvez até de maneira mais forte no direito inglês, os precedentes são assim considerados em razão da qualidade de sua fundamentação, né? Ou seja, não basta, é o que nós pensamos, a lei atribuir a uma determinada decisão o caráter de precedente, se essa decisão não é uma decisão bem construída, bem fundamentada, ou seja, se ela não convença os sujeitos que deverão, na sequência, aplicar aquela orientação que consta daquele precedente. Por isso que nós defendemos que o precedente não pode ser apenas em sentido formal, ou seja, construído através desses procedimentos, né? O novo Código, ele faz referência aos casos repetitivos, que são oriundos de julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e de recurso especial e extraordinário, repetitivos, e nesses casos, a lei textualmente vai estabelecer que as decisões aí referidas são vinculantes, né? Então, o artigo 976 fala do cabimento do incidente de demandas repetitivas e o artigo 985, que é um dos artigos que estão na parte final ali da disciplina desse incidente, diz que a tese jurídica será aplicada a todos os processos que se encontravam suspensos e assim também aos casos futuros. E um aspecto que dá uma característica marcadamente forte a esta decisão aí referida é a circunstância de, em caso de ela ser desobedecida ou descumprida de alguma maneira, contra ela caber reclamação. A reclamação é um instituto que já existia no direito brasileiro antes do Código de 2015, era disciplinado em lei especial. No novo Código de Processo Civil ganha uma dimensão mais ampla, porque servirá de mecanismo de controle contra as decisões que descumpram precedentes, tal como esse aqui referido, né? Ao lado desses incidentes, há também um outro chamado incidente de assunção de competência. A assunção de competência, segundo o nosso modo de pensar, vem para, entre aspas, fechar esse sistema de respeito aos precedentes dessa maneira. Porque nos outros casos, recurso extraordinário, recurso especial repetitivos, ou incidente de resolução de demandas repetitivas, nós temos, como o próprio nome diz, demandas em repetição. Vários processos em que se discute a mesma questão de direito material ou de direito processual, né? E a circunstância de haver essa quantidade muito grande de processos justifica, né, a abertura do incidente. Um artigo que eu descrevi agora há pouco, né, o artigo 976, estabelece exatamente isso. Tem que haver a efetiva repetição e haver também risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então, há uma preocupação nesses casos, né, com a ideia de que a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito gere esse desconforto ou essa violação ao princípio da isonomia e também da segurança jurídica. Já
o artigo 947, quando disciplina o incidente de assunção de competência, ele se refere apenas ao risco de violação à segurança jurídica, ainda que não haja repetição em múltiplos processos, né? Então, pode suceder que uma determinada questão, um determinado recurso chegue ao tribunal e os desembargadores ou juízes do tribunal notem que será muito ruim para o sistema jurídico ou até para a sociedade que se mantenha um estado de indefinição quanto ao sentido daquela norma jurídica ou o sentido daquele princípio jurídico, e daí então se permite que se suscite esse incidente. E uma coisa interessante, está aqui no parágrafo 3º do dispositivo, né? O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Então, notem que, tanto quando nós falamos de julgamento de casos repetitivos, e assim também quando nós falamos de assunção de competência, o próprio texto legal faz referência à força vinculante dos pronunciamentos aí referidos. Isso faz com que nós nos preocupemos com o papel desempenhado por esses tribunais. Alguns colegas nossos, na doutrina brasileira, têm sustentado que apenas os tribunais superiores seriam cortes de precedentes. Então, o Supremo Tribunal Federal seria uma corte de precedente, o Superior Tribunal de Justiça seria uma corte de precedente. O direito brasileiro tem uma característica peculiar, que eu sei que é diferente da que ocorre em alguns países vizinhos. O Supremo Tribunal Federal tem competência para dispor sobre direito constitucional. Já o Superior Tribunal de Justiça, aqui no Brasil, tem competência para deliberar sobre a inteligência da lei federal infraconstitucional. Então, digamos, são competências que se complementam, mas muitas vezes se confundem no contexto brasileiro. Mas as decisões por eles proferidas em julgamento de casos repetitivos têm muita importância, né? Esses tribunais, há uma tendência, segundo nós pensamos, no sentido de que esses tribunais venham se tornar tribunais de teses, pura e simplesmente. Aqui no Brasil, isso ganha em relevância, e tenho a impressão de que em alguns países aqui da América Latina isso acontece de maneira parecida, por isso vale o paralelo. Aqui no Brasil isso ganha em relevância porque o direito federal é muito amplo. Todos os temas, ou praticamente todos os temas das nossas vidas sociais, vidas econômicas, nossos contratos, são disciplinados em leis federais. As leis dos estados, as leis locais, tratam muito pouco dessas matérias. Por isso, então, aquilo que é decidido pelos tribunais superiores é muito importante. Há uma preocupação, no contexto do que é previsto no novo Código de Processo Civil, com o engessamento da jurisprudência, o engessamento, digamos, a paralisia, no sentido de não se permitir a evolução da jurisprudência ou dos precedentes oriundos dos tribunais superiores para acompanhar a evolução da sociedade e da economia. No entanto, os nossos tribunais superiores também têm uma outra preocupação, que é uma preocupação não jurídica, chamemos assim, que é com a quantidade de processos. Eles vivem em crise decorrente da quantidade muito grande de processos que tramitam ali naqueles tribunais, né? Então, nós vivemos nesse ambiente relativamente contraditório. Nós devemos ter acesso aos tribunais superiores, porque os tribunais superiores fixarão teses, firmarão jurisprudência a ser observada pelos juízes do Brasil inteiro sobre questões de direito constitucional e direito federal, mas os tribunais superiores, eles não querem receber esses processos. Eles têm criado cada vez mais mecanismos que embaraçam o acesso aos tribunais. Obrigado. Será que ninguém ouviu o que eu falei até agora? Espero que sim. Eles têm criado mecanismos que, de alguma maneira, embaraçam o acesso, mudou bastante, embaraçam o acesso aos tribunais, às cortes superiores, ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil, ele era muito aberto, por assim dizer, quanto ao cabimento de recursos para os tribunais superiores, mas assustados com isso, os próprios tribunais superiores, eles atuaram de maneira a fazer com que o Poder Legislativo reformasse o Código de Processo Civil para criar, digamos, barreiras, né, ou mecanismos de contenção desses recursos aos tribunais superiores. Eu vou destacar aqui dois deles. O primeiro está no artigo 988 do novo Código de Processo Civil, né? E já estou me encaminhando ao encerramento dessa minha primeira parte da minha participação aqui. O artigo 988, que prevê o cabimento da reclamação,
ele teve o seu inciso 4º alterado e o parágrafo 5º, inciso 2º, também introduzido, para estabelecer que cabe sim reclamação para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, quando um desses precedentes, né, não for respeitado. Contudo, de acordo com esse dispositivo legal, a parte final do inciso 2º do parágrafo 5º estabelece que só caberá reclamação para o Tribunal Superior quando não esgotadas as instâncias ordinárias. O que significa isso dizer? Que se um juiz de primeiro grau, um juiz de instância inicial aqui no Brasil, descumpre uma orientação jurisprudencial oriunda do Superior Tribunal de Justiça, não caberá de imediato reclamação. Eu terei que esgotar os recursos cabíveis na instância local, obter uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, e esgotar os recursos cabíveis no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para daí então poder manejar a reclamação ao Tribunal Superior. Não há semelhante restrição quando o precedente é oriundo de um tribunal local. Semelhantemente, né, o artigo 1030 do Código de Processo Civil, que também foi alterado por essa reforma realizada no começo deste ano, né, no Código de Processo Civil, estabelece que os recursos extraordinário e especial sujeitam-se a juízo de admissibilidade perante a presidência do tribunal local, né, e essa presidência do tribunal local, ao receber o recurso, deverá, primeiro, inciso primeiro, a linha A, negar seguimento ao recurso, né, quando interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo, no caso de repercussão geral, e a linha B, a recurso extraordinário especial, quando, né, estiver em conformidade, ou estiver sendo interposto, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com o entendimento do Supremo ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Notem, a presidência do tribunal local realizará uma atividade no sentido de comparar se a decisão proferida pelo tribunal local e o recurso interposto contra a decisão proferida pelo tribunal local estão ou não em compasso, estão ou não em conformidade, né, com a orientação proferida ou oriunda do Tribunal Superior. Alguns dos colegas poderiam dizer, pois bem, contra essa decisão da presidência caberá recurso para o Tribunal Superior. É isso? A resposta é negativa. O parágrafo 2º, que está ali na última linha desse slide, estabelece que contra a decisão proferida, com fundamento nos incisos 1 e 3, né, primeiro e terceiro, caberá agravo interno. Esse agravo interno é um recurso cabível contra a decisão da presidência do tribunal local, e esse recurso será julgado apenas no tribunal local, né? E nós temos, pela nossa experiência, inclusive na nossa advocacia, percebido que é muito difícil, e no Código de Processo Civil de 2015 será mais difícil ainda, superar essa barreira, né, decorrente dessa atividade desempenhada pela presidência do tribunal local, quanto à admissibilidade do recurso especial e extraordinário, quando o recurso for contrário, né, à decisão proferida no julgamento de casos repetitivos. Isso tem graves problemas, isso gera graves problemas. Por quê? Porque, como nós mencionamos, no comecinho da exposição, a nossa sociedade é muito complexa e na nossa sociedade tudo muda muito rapidamente, né? A economia muda muito rapidamente, os direitos sociais mudam rapidamente, né? Novas fórmulas contratuais surgem a todo momento. Ora, eu não posso criar uma barreira intransponível de acesso aos tribunais superiores, porque isso impede que a própria jurisprudência dos tribunais superiores evolua de maneira, ou pelo menos do modo como evolui o direito material, ou evoluem os valores sociais, evolui a economia, né? Isso, do jeito que foi estabelecido no novo Código de Processo Civil, é um problema. Mas isso repercute no nosso dia a dia como advogados. Isso vale, sobretudo, para os brasileiros aqui presentes. Nós devemos, hoje, tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com o modo como nós levamos uma questão ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque esse recurso especial, ou esse recurso extraordinário, a esses recursos pode ser aplicada a disciplina dos recursos repetitivos, e se a nossa tese não estiver muito bem plantada, né, pode o Tribunal Superior, né,
criar uma orientação jurisprudencial, ou seja, criar um precedente ao julgar um recurso especial repetitivo, contrário aos interesses que nós temos defendido em relação ao nosso cliente, né? Então, isso vai fazer com que se modifique, sobretudo para os colegas que têm uma atuação destacada, né, quanto a recursos para os tribunais superiores, isso impõe que nós tenhamos um cuidado a mais, digamos assim, né, quanto a levar uma causa para o Tribunal Superior. Eu separei esses 5 pontos, doutor Alexandre, para introduzir a matéria, né, e dando uma apresentação, fazendo uma apresentação do sistema de precedentes no novo Código de Processo Civil. Como eu prometi, eu ia falar e falei 25 minutos, e depois, ao longo dos debates, a gente fala mais alguma coisa. Muito obrigado mais uma vez pela atenção.